Em 1928, um desastre eleitoral abala o partido nazista que busca legitimidade. Qualquer analista teria descartado o movimento nazista. Mas eventos globais lhes darão uma sobrevida. Era a chance de conquistar um poder com o qual eles nem sonhavam. O propagandista Joseph Goebbels dedica-se totalmente à campanha eleitoral. Enquanto o ex-herói de guerra Hermann Göring consegue uma vaga no parlamento. E o burocrata e aspirante a soldado Heinrich Himmler apresenta um novo e perigoso aliado à cúpula nazista. Ele obtinha lealdade, dando uma segunda chance a pessoas que tinham afundado suas carreiras. Em sua luta por poder político e pessoal, os principais personagens se voltarão uns contra os outros, e um deles será destruído. O que ocorreu foi um dos atos mais infames de violência política da história. Esta é a história dos asséculas de Hitler. Dos ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Maio de 1928. Eleições federais oferecem aos nazistas seu primeiro grande contato com o eleitorado alemão. Combinando a organização obsessiva de Himmler, a aceitação de Göring pelas elites e a propaganda incessante de Goebbels, a cúpula nazista espera um grande sucesso político. Não é o que acontece. As eleições de 1928 foram um desastre completo. As pessoas não compraram as políticas de Hitler. Qualquer analista teria descartado e descartou o movimento nazista. Apesar de uma campanha profissional e organizada, a mensagem nazista de desastre econômico não ressoa. A Alemanha está em alta. Após anos de crise financeira, o país prospera graças aos empréstimos americanos. As coisas nunca estiveram tão boas. Em 1928, o público alemão estava tranquilo e não queria ser tirado da sua zona de conforto por Adolf Hitler. Partidos marginais nas duas pontas do espectro político precisam de uma crise para chegar ao poder. Os nazistas precisam de um milagre. Então, os Estados Unidos entregam a esse grupo dedicado à calamidade nacional que eles previam. 29 de outubro de 1929 fica conhecido como a Terça-feira Negra. A Bolsa de Valores americana em Wall Street quebra. A Alemanha tinha prosperado nos anos 20 com empréstimos americanos. Ela dependia do crescimento da economia global para exportar. A quebra da Bolsa fez toda a economia mundial parar. Da noite para o dia, milhões de dólares em empréstimos americanos são cobrados. A Alemanha e sua economia entram em queda livre. A quebra da Bolsa e a Grande Depressão foram um desastre enorme para a Alemanha. O país não tinha estabilidade e estruturas suficientes para suportar aquela crise. É uma grande oportunidade para os nazistas. Se antes eram irrelevantes, agora eles parecem profetas. Em meio ao caos, o círculo de Hitler tem a chance de finalmente chegar ao poder. Quando o governo de coalizão desmorona, outra eleição nacional é convocada em 1930. Para dois jovens membros do partido, é a chance de brilhar. O propagandista e palestrante Joseph Goebbels mergulha de cabeça na campanha. Foi uma oportunidade enorme para Goebbels, que era o propagandista-chefe do partido. Ele poderia desfilar mancando por todo o país. E o burocrata e planejador meticuloso Heinrich Himmler oferece sua capacidade de organização. Eles queriam se tornar visíveis, estar em toda parte.
A prioridade era garantir a presença em toda a aldeia e toda a cidade pequena. O objetivo da campanha é dar ao partido a exposição máxima. Uma blitzkrieg política. Cada cervejaria, cada taverna, cada restaurante, cada centro comunitário, cada prefeitura, cada chalé teve um evento nazista em algum momento da campanha. E eles usam formas inovadoras de levar sua mensagem até as massas. Eles usavam carros com alto-falantes e distribuíam jornais e panfletos. Mas, acima de tudo, a energia e disposição deles é inesgotável. Só nas 4 últimas semanas da campanha, o Partido Nazista organiza 34 mil comícios. Isso mostra, numa era anterior à mídia de massa, a energia dedicada a espalhar a mensagem deles. E foi uma tática muito eficiente. Em 14 de setembro de 1930, saem os resultados. A votação dos nazistas foi muito grande, 4 vezes maior do que apenas 24 meses antes. Desta vez tiveram 6,5 milhões de votos. E ganharam 107 vagas no Reichstag, onde tinham 12. Foi um terremoto político. Para Goebbels, é um triunfo inacreditável. Goebbels ficou pasmo. Ele esperava ir bem nas eleições, mas não tão bem. Foi o momento em que o Partido Nazista se tornou uma entidade nacional, uma força a ser temida. Eles ainda não estão no poder. Há um longo caminho pela frente, mas estão no mapa. E como o segundo maior partido no parlamento, estão sendo notados. Para os principais personagens, o resultado das eleições muda tudo. A eleição de 1930 foi um marco. Eles começaram a pensar na possibilidade de chegar ao poder, de controlar ministérios, de ter responsabilidades políticas. Pela primeira vez em 6 anos, o plano de chegar ao poder por meios legítimos parece uma possibilidade real. Mas, para um membro da cúpula, o ambicioso ex-herói de guerra Hermann Göring, o resultado representa mais do que um ganho político. A eleição promove o restauro total de Göring. Ele tinha sido eleito em 28, mas agora tinha uma vaga garantida no parlamento e a capacidade de começar a encher os bolsos. Ele era um industrial, tinha empresas e usou a promessa do que os nazistas fariam para obter o apoio de líderes da indústria para o nazismo. Mas, na órbita imediata de Hitler, é importante ficar de olho nos seus rivais. O Partido Nazista avança a passos largos. Mas, apesar dos ganhos políticos, resta um problema dos tempos de violência e revolução. Os camisas marrons da SA, a milícia urbana do partido, torna-se uma vergonha sem propósito. A SA parecia a gentalha que era. Sim, eles usavam uniformes, mas eram arruaceiros. Causavam problemas e estavam mais confiantes, porque o nazismo havia se tornado uma força política. Antes das eleições, eles abandonaram suas funções e chegaram a atacar oficiais do próprio partido nazista. No início dos anos 30, a SA era um problema para Hitler. Às vezes se envolvia em conflitos com membros do partido. Eles precisam urgentemente de um líder capaz de controlá-los. Com experiência militar, Hermann Göring é a escolha óbvia. Göring era o comandante da SA antes do putsch de 1923 e muitos acreditavam que ele retomaria esse papel. Mas Göring ficará decepcionado. Heinrich Himmler tem outros planos. Ele não quer liderar a SA pessoalmente, mas vê a ameaça que ela representa como uma oportunidade de fortalecer sua própria posição. Sua disciplinada SS oferece a Hitler uma alternativa inspiradora, moldada por Himmler para refletir os ideais nobres de seus míticos antepassados arianos.
Himmler queria que a SS fosse a representação de um ideal. Eles não seriam arruaceiros, e sim uma força de elite altamente disciplinada e politizada. Mas a SA, em competição direta com a sua SS, é um grande obstáculo aos seus planos. O encarregado da SA deve estar aberto à sua visão. E ele acredita conhecer o homem ideal. Um membro esquecido da cúpula nazista, Ernest Röhm. 5 anos antes, o veterano da Primeira Guerra Mundial e guerrilheiro violento era o cérebro da SA. Até que um confronto com Hitler sobre o papel da milícia levou à sua exclusão do partido. Logo depois, ele se mudou para a Bolívia. Naqueles anos de exílio autoimposto, o nazista manteve contato com Röhm, o prevenido e ardiloso Heinrich Himmler. Himmler foi recrutado para o movimento nazista por Röhm. E agora, ele o vê como uma alternativa viável a Göring. Atuando nos bastidores, Himmler reduz as tensões entre Hitler e seu velho amigo Röhm. E funciona. Em 1930, Hitler pediu que Röhm voltasse da Bolívia e assumisse o comando. Hitler nunca confiou totalmente em Röhm, mas sabia que suas habilidades eram necessárias ao movimento. Röhm está de volta. Para Himmler, a chegada de Röhm restaura o relacionamento que eles tinham antes de 1923. Himmler vê a oportunidade de colaborar com Röhm para fortalecer sua posição no partido, que ainda era frágil. A jogada parece um golpe de mestre. Röhm vai fortalecer a posição de Himmler e abalar a de Göring. Hermann Göring estava louco para controlar a SA. Então ele achou que estava sendo marginalizado. Foi mais um exemplo de mudanças na cúpula do partido. Inicialmente, o propagandista Joseph Goebbels vê o retorno de Röhm com bons olhos, mas logo as coisas mudam. Ao longo de 1930, a relação entre Goebbels e Röhm não foi muito tranquila. Goebbels não gostava da formalidade militar que Röhm impunha. Goebbels gostava de uma SA violenta, que espancava e matava comunistas. Enquanto Goebbels perde a influência sobre a SA, Göring vê Röhm receber uma série de tarefas importantes. A ascensão de Röhm mina o poder de ambos e gera uma aliança improvável entre os dois rivais. A posição de Röhm prejudicava as ambições e o avanço daqueles dois indivíduos. Röhm era perigoso para os interesses de ambos. De volta ao círculo de Hitler, Röhm está fazendo inimigos poderosos. Mas enquanto o confiante ex-guerrilheiro for bem visto por Hitler, eles devem ser pacientes. Embora o ex-herói de guerra Hermann Göring tenha perdido poder na área militar, Hitler precisa de seus talentos em outras esferas. Na verdade, Göring brilhava mais na alta sociedade, indo a festas, fazendo contatos, levantando fundos. Göring é um sobrevivente, um negociante cosmopolita. Mas não seria nada sem sua amada esposa e socialite, Karin. Karin foi muito importante na construção do papel de Göring como uma figura política. Eles passaram juntos por tudo, mas a um custo terrível para a saúde dela. Muito frágil, em outubro de 1931, Karin morre. Göring fica inconsolável. Mas seus rivais usarão qualquer oportunidade para ganhar terreno. E a morte de Karin oferece a Goebbels uma oportunidade improvável. Naquele período de incerteza, Goebbels, o orador intempestivo, começa a sossegar. Goebbels era um mulherengo improvável olhando para ele, mas era charmoso. E acabou escolhendo Magda.
Goebbels e Magda se casaram na neve com uma guarda da juventude hitlerista e com Hitler como padrinho. Foi uma ocasião muito feliz. Com a morte da esposa de Göring, há espaço para uma anfitriã ambiciosa. Sempre houve muita competição na elite nazista por contatos, reconhecimento. E Josef e Magda Goebbels se viam como sucessores de Karin Göring. Ambos abraçam a oportunidade de garantir seu lugar na cúpula do partido. Os recém-casados senhor e senhora Goebbels eram um encantador casal nazista. Então, quando Hitler aparecia para tomar um chá ou um drink, Magda fazia um bolo. E Goebbels, numa tentativa descarada de bajulação, colocava para tocar os discursos de Hitler. Mas Göring revidará. Ele logo abandona o luto e, sem nada para conter seu desejo por dinheiro e poder, fica à disposição de Hitler 24 horas por dia. Nós tendemos a pensar em Göring como um homem gordo e até simpático usando uniformes ridículos. Ele parecia um manequim. Mas essa imagem escondia uma mente muito calculista e implacável, capaz de jogar o jogo. Como viúvo, ele podia dedicar sua vida às ambições pessoais. Neste cenário de campanha eleitoral constante e rivalidade interna, um homem galga degraus silenciosamente. Heinrich Himmler. Enquanto isso, Himmler, o burocrata discreto, fazia os seus planos. Ele estava consolidando seu poder. Tanto a SA quanto a SS cresceram rapidamente com a Grande Depressão. O desemprego empurrou muitos homens para o movimento. A SS começou a se tornar uma força policial interna. Embora a SS de Himmler ganhe força, nem tudo corre como ele espera. O plano de Himmler de trazer de volta Ernest Röhm está se voltando contra ele. A SA está ganhando ainda mais poder e o impetuoso Röhm não tem nenhuma intenção de obedecer a Himmler. Himmler se sentia diminuído. Röhm era o adulto mais experiente. Percebendo seu erro, Himmler se concentra em fortalecer a sua SS. Se conseguir ampliar suas funções à segurança do partido, ele vai consolidar o papel dela e fortalecer sua posição. Himmler começa a pensar seriamente em criar um serviço de inteligência dentro da SS, um serviço independente da SA e de outras organizações do partido. Ele precisa de um aparato dentro da SS para espionar não apenas os inimigos do partido, mas também pessoas dentro do partido, sob o pretexto de que pode haver traidores. Então ele forma a Sicherheitsdienst, o Serviço de Segurança, ou SD. Himmler precisa de alguém para gerenciar a nova força, alguém em que ele confie. Um novo membro da cúpula nazista que entenda sua visão e ambição sem minar sua base de poder. Em junho de 1931, Himmler conhece um jovem em busca de emprego. Essa entrevista selará o destino de milhões. O homem que bate a porta de Himmler, interessado em controlar a SD, é um jovem chamado Reinhard Heydrich. Com sua aparência ariana, ele causa uma boa impressão imediata em Himmler. Ele é a imagem do que a SS deve representar. E Himmler, o aspirante a soldado, fica impressionado com a experiência militar de Heydrich. Ele fica impressionado com o fato de Heydrich conversar com ele em jargão militar e explicar seus planos para a criação de um serviço de inteligência da SS. Com uma boa educação, Heydrich teve um posto de destaque na combalida marinha alemã do pós-guerra. Mas então se envolveu em um caso sórdido. Ele ficou noivo de 2 mulheres ao mesmo tempo
E o pai de uma delas era um homem muito influente, com bons contatos. Mas quando o escândalo veio à tona, Heydrich tratou os protestos do pai com desprezo, uma atitude que chocou a Marinha. Ele manteve uma das noivas, mas perdeu o posto. Ele não era um homem honrado, então foi expulso. Mas ele ainda era noivo, então era um homem desesperado. Agora, determinado a impressionar, o inventivo Heydrich diz a Himmler tudo o que ele quer ouvir. Ele tinha apenas lido, quando garoto, livros sobre detetives e espiões. Então ele usou o que se lembrava dessas histórias para impressionar a Himmler com suas ideias sobre um serviço de inteligência. Essa era a sua experiência, mas foi o bastante. Ninguém aprendia mais rápido do que Heydrich. Agora o ambicioso Himmler e seu novo braço direito controlam um serviço de segurança com autoridade para espionar os próprios membros do partido. É uma ferramenta que ele explora ao máximo. Enquanto os nazistas travam disputas internas, a Alemanha mergulha na crise política e econômica. E Hitler continua se aproveitando do descontentamento. Depois das eleições de 1930, Hitler consegue fazer o partido parecer válido, um movimento político respeitável. Uma série de eleições traz ganhos políticos constantes. E em 1932, o Partido Nazista é tecnicamente o maior do parlamento. Mas uma série de governos de coalizão e alianças políticas conspiram para lhes negar o poder. A esta altura, 30% dos trabalhadores alemães estão desempregados. Quando novas eleições são convocadas para novembro, o Partido Nazista teme que, se não agarrar a chance, perderá o momento. Como um dramaturgo fracassado e acadêmico frustrado, Joseph Goebbels deve muito aos nazistas. Aos 35 anos, ele é um encarregado de uma campanha eleitoral nacional. É a maior oportunidade de sua vida. A abordagem de Goebbels foi totalmente inovadora. Ele usou todos os elementos teatrais disponíveis para apresentar Hitler como nenhum outro líder já tinha sido apresentado. Goebbels criou uma estratégia de campanha chamada Hitler sobre a Alemanha, na qual Hitler voava de cidade em cidade em um avião, sendo filmado, e os soldados no chão esperavam o Führer descer dos céus como um anjo vingador caindo das nuvens. E isso impactava as pessoas cujas vidas eram tristes e limitadas. É genial. Joseph Goebbels faz Hitler parecer um estadista sério, um líder verdadeiro, uma opção viável. Hitler parecia um político genuíno do século XX, e seus rivais pareciam presos no século anterior. Mas, apesar de seus esforços, as eleições não lhes dão a vitória. Dividindo 50% dos votos, os nazistas e comunistas encontram-se em um impasse político. Para virar o jogo, os nazistas precisam conquistar o apoio das elites. Mas não é uma tarefa tão fácil. O presidente alemão Marechal Hindenburg não confiava em Hitler. Não entendia de onde Hitler tinha surgido. O presidente Hindenburg não acreditava que precisava negociar com aquele ex-cabo. Apenas o presidente Hindenburg pode dar a Hitler o que ele quer, o cargo de chanceler. Sabendo disso, um membro da cúpula do partido aproveita a chance de melhorar a sua posição. Göring observou com atenção o que estava acontecendo. No fim de 32, começo de 33, ele era o presidente do Reichstag e vê com clareza quais são as possibilidades. Usando sua reputação e seus contatos, Göring deseja provar que é o único capaz de catapultar Hitler ao poder. Göring teve um momento brilhante em 1933.
Foi Göring quem marcou o encontro. Ele reuniu aqueles dois homens, algo que ninguém mais poderia ter feito. Göring convence Hindenburg a confiar em Hitler. Esta jogada é um momento chave para Göring, que o leva de volta à órbita de Hitler. Göring salva o dia. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg finalmente nomeia Hitler chanceler da Alemanha. Para a cúpula nazista, é um momento incrível. Em 10 anos, eles foram de guerrilheiros terroristas a políticos, parte da coalizão governista. No dia em que Hitler foi nomeado chanceler, a SA marchou pelo centro de Berlim sob o portão de Brandemburgo carregando tochas. Isso capturou as massas de forma visceral. A celebração, orquestrada por Goebbels, é espetacular e dá ao mundo uma amostra do que está por vir. Mas eles ainda não chegaram lá. Seu líder pode ser chanceler, mas os nazistas detêm apenas alguns postos de gabinete em um precário governo de coalizão. E embora o Partido Nazista pareça unido, a competição por esses papéis intensifica as rivalidades na cúpula. Depois que Hitler se torna chanceler, aumenta a competição entre aqueles que desejam cargos mais altos. Alguns deles ficarão desempregados, enquanto outros ganharão enorme importância política. Entre aqueles que aguardam recompensas está o gênio das campanhas, Goebbels. Ele espera receber prestígio e privilégios, talvez até um ministério no novo gabinete. Sempre que um novo governo assume o poder, todos os cabeças do partido ficam ao lado do telefone, esperando receber este ou aquele cargo. Mas, embora receba agradecimentos, os anos de Goebbels espalhando terror e discursando agressivamente não o tornaram popular em Berlim. Goebbels percebeu que o telefone dele não estava tocando. Hitler não pode se associar com qualquer pessoa que abale a legitimidade do seu poder. Ele percebeu que não teria um emprego que não seria um dos nazistas indicados ao gabinete. E entrou em uma depressão profunda. Mas enquanto uma estrela se apaga, outras voltam a brilhar. A recompensa de Göring por garantir a chancelaria a Hitler é se tornar ministro do interior do maior estado alemão, a Prússia. A promoção de Göring a ministro do interior lhe deu uma voz poderosa em todas as discussões sobre assuntos domésticos na Alemanha. A Prússia era a base dele. Göring concentra os recursos de seu novo e vasto império burocrático e administrativo na realização de objetivos nazistas. Ele podia transformar a polícia prussiana em um novo tipo de força policial, um tipo que o mundo nunca tinha visto. Göring a chama de polícia secreta do Estado, que conhecemos como Gestapo. E a Gestapo se torna uma representante assustadora do terror estatal. Inicialmente, a Gestapo se encarrega da inteligência política. Mas com amplos poderes de detenção e prisão, na Prússia, sob Göring, eles logo destroem o Estado de Direito. Ele usa seu papel como ministro do interior da Prússia para impor a revolução nazista sobre todo o norte da Alemanha. Sua polícia implementa as ideias do partido, atacando comunistas e fazendo vista grossa a qualquer atividade nazista agressiva. Aquela forma de controle combinava com Göring. Ele era naturalmente agressivo na política e, como ministro do interior, ele tinha os meios para dar vazão a essa agressividade. A tomada da Prússia por Göring através do controle policial é aprovada com entusiasmo por Hitler.
mas outros ficam ressentidos. 2 membros da cúpula nazista viam o sucesso de Göring com muita inveja. Um deles era Goebbels, que via o sucesso de qualquer pessoa com ciúmes. Mas ele ficou muito incomodado. E o outro era Himmler. Ele se via como encarregado da segurança e da polícia. Sou eu quem coleta inteligência. Por que aquele ex-piloto gordo é o encarregado da Gestapo? Devia ser eu. Embora Göring note o clima de animosidade crescente, ele se sente seguro. Ele tem alguns ases na manga. Ele criou um departamento de pesquisa e começou a investigar outros membros do partido e montou dossiês para usar no futuro. Mostrou muita astúcia política. Com a Gestapo, Göring também largou na frente, porque ela tinha os arquivos da polícia prussiana sobre os colegas dele na cúpula nazista. Isso lhe dava muito poder. E o melhor, poucas semanas após dominar a Prússia, ele obtém a última palavra em coleta de inteligência. Escutas telefônicas eram algo moderno na época e viraram fontes de informação importantes para Göring. E às vezes ele surpreendia as pessoas repetindo algo que elas tinham dito ao telefone. Se Göring for atacado pelos outros, ele estará pronto. Agora os nazistas preparam seu próximo passo. Eles ainda fazem parte de uma coalizão frágil, com poucos postos no gabinete. Isso não é o poder absoluto. Embora estivessem no poder, os nazistas queriam se fortalecer. A cúpula do partido decide ir além. Eles afirmam que a coalizão está fadada ao fracasso e convocam mais uma eleição. Agora tem apenas 2 meses para garantir a maioria. Seu plano: um ataque frontal contra seus principais adversários políticos, os comunistas. A ameaça imaginária que os comunistas representavam à Alemanha era uma parte vital da narrativa nazista. E Goebbels não perdia nenhuma oportunidade de tirar proveito dela. Goebbels faz campanha com seu slogan: ataque ao marxismo. Mas eles sabem que só a propaganda não será o bastante. Àquela altura, estava claro que o movimento precisava de uma crise. Algo que derrubasse os comunistas, que ainda eram o maior partido no Reichstag. Por mais que os nazistas tentem inflamar uma grande revolta, os comunistas não mordem a isca. Em fevereiro de 1933, Josef e Magda Goebbels estão recebendo Hitler e outros líderes do partido em seu apartamento quando um milagre cai do céu. O Reichstag está em chamas. Quando ocorreu o incêndio em fevereiro, um mês após a subida de Hitler ao poder, toda a evidência indicava que os nazistas eram os responsáveis. Eles negaram na época. E a reação de Hitler, quando Himmler e Goebbels lhe contaram sobre o incêndio, sugeriu que ele não sabia de nada. Conspiração nazista ou não, é uma situação que pode ser manipulada. Um jovem comunista holandês é preso no local do incêndio. Hitler sempre dizia que ele era a força da providência e ficou ultrajado com aquele ataque supostamente comunista contra o símbolo do poder, o Reichstag. Hitler aproveita o momento. Em horas, ele convence Hindenburg a assinar o decreto do incêndio do Reichstag. Sob o pretexto de proteger o público, liberdades civis são suspensas. E, na prática, os nazistas recebem a autoridade legal para reprimir qualquer oposição. O incêndio do Reichstag deu aos nazistas a munição necessária para argumentar que os comunistas estavam prestes a organizar um levante nacional. O incêndio do Reichstag acendeu o pavio da violência nazista sem limites em toda a Alemanha. A SA de Rom, a Gestapo de Göring e a SS de Himmler entram em ação.
destruindo de forma brutal e sistemática toda a oposição política. A polícia prussiana percorreu a Alemanha com listas de ativistas de esquerda. Ao mesmo tempo, a SA e a SS agiam livremente. Agora, a SA, convocada como polícia auxiliar, podia atacar e sequestrar seus oponentes comunistas, levá-los a centros de tortura e submetê-los à violência, terror e extorsão. O marxismo foi esmagado naquele período. Após toda a propaganda e alarmismo dos nazistas, a repressão selvagem é bem-vinda pelo público alemão e a popularidade do partido deslancha. Apenas 2 semanas depois, nas eleições de março de 1933, o trabalho de Goebbels e Göring é recompensado. Os nazistas conquistam quase 44% dos votos. Ainda não é a maioria absoluta, mas agora eles são a força dominante da coalizão. São os nazistas que tomam as decisões. Novamente, os membros da cúpula aguardam suas recompensas. O ambicioso Göring já detém muitas posições políticas. Mas agora, um novo ministério é criado com seus talentos em mente. Ele é encarregado de construir e desenvolver em segredo a primeira força aérea moderna do mundo. Foi quando Göring deixou de ser o ministro do interior da Prússia e assumiu responsabilidades nacionais. Ele era a escolha natural para um ministério da aeronáutica, uma forma velada de restaurar o poderio aéreo da Alemanha. Independente do exército e da marinha já estabelecidos, mas com um orçamento considerável e um uniforme elegante, Göring se sente em casa. Joseph Goebbels finalmente também tem o reconhecimento que deseja. Foi a realização de um sonho antigo para Goebbels se tornar ministro da propaganda em um ministério totalmente novo. Ele tinha muito orgulho de ser o ministro mais jovem da história alemã. E estava encantado com as oportunidades oferecidas pelo novo papel. Ele se deleita com esse papel e logo o expande. Após alguns meses de preparação, ele reuniu todos os artistas, escritores, músicos, pintores e escultores da Alemanha em uma só organização. Apenas 10 anos antes, esse jovem era apenas um jornalista amargo e frustrado. Agora é o responsável pela vida cultural alemã. É o primeiro passo no caminho rumo ao controle absoluto de toda a mídia. Este será o seu império, que o tornará incrivelmente poderoso. Com os nazistas no poder, a lei e a ordem devem refletir seus ideais e impor seus valores. As forças policiais do país devem ser centralizadas sob o comando de um dos membros da cúpula nazista. Será uma posição importante e poderosa. Göring acredita ser a escolha natural. Montou a Gestapo na Prússia e teve um papel importante ao trazer a polícia para o lado do regime. Mas Göring tem um rival inesperado pelo cargo. O diretor de segurança e meticuloso burocrata Heinrich Himmler. O relacionamento entre Göring e Himmler, em 1933 e 34, era muito desequilibrado. Göring estava no topo da hierarquia política, enquanto Himmler ainda estava manobrando, tentando se firmar, tentando encontrar um papel. Estava ocupado lançando as bases de seu poder futuro. É a grande chance de Himmler. Ele quer ser responsável por um estado policial unificado, gerenciado da mesma forma que sua já estabelecida SS. Ele procura Hitler para explicar por que é perfeito para a função. Ele entregava resultados. Era pragmático, um bom organizador. Seria capaz de montar um sistema policial nacional eficiente. Himmler é convincente e recebe o controle das forças policiais da nação, com exceção de uma, a da Prússia de Göring.
Göring fica com sua valiosa Gestapo. Embora tenha perdido o prêmio principal para Himmler, ele entende que vale a pena manter o jovem burocrata do seu lado. E logo o recruta como seu braço direito na Prússia. Ele concluiu que Himmler podia ser muito útil e decidiu trabalhar com ele. Mas é claro, era Göring quem mandava naquela parceria. Mais uma vez, ele subestimou Himmler, sua ambição e sua capacidade de construir uma organização. Göring tem motivos escusos para recrutar Himmler. Ele quer combinar as forças de sua Gestapo com as da SS e da polícia secreta de Himmler para derrubar alguém que vê como uma grande ameaça: Ernest Röhm e sua SA. Em 1934, o movimento dos camisas marrons contava com 3 a 4 milhões de homens. Isso começou a subir a cabeça de Röhm. Ele começou a fazer discursos, encorajando a SA a se tornar o exército do povo. Havia um movimento pelo poder dentro do Partido Nazista, vindo dos camisas marrons, que se viam, com alguma razão, como o ariete que abriu os portões para a ascensão do nazismo. A SA continua obcecada pela ideia de uma segunda revolução. Uma junta militar com eles no topo. Embora Hitler e Röhm ainda pareçam próximos, estão ideologicamente em polos opostos. Quanto mais Hitler amadurecia politicamente e se afastava do agitador que pregava a revolução pelas esquinas, mais Röhm se tornava uma fonte de constrangimento para ele. Quem era aquele homossexual corpulento que estava sempre ao seu lado? A homossexualidade de Röhm nunca foi um segredo. Mas agora, como líderes legítimos e respeitáveis, ela se torna uma questão explorável por seu maior rival Göring e seu novo recruta Himmler. Himmler, antes o principal aliado de Röhm na cúpula nazista, agora se vê em competição direta com ele. Havia uma relação fascinante de amor e ódio entre a SS e a SA, e também entre Himmler e Röhm. Em 1934, Himmler quer a independência de sua nobre SS para se livrar da associação desagradável com a indisciplina e suposta depravação da SA. Himmler finalmente decide que é preciso dar um jeito em seu antigo camarada, Röhm. Himmler, o líder da SS, era um excelente burocrata e um manipulador brilhante. Ele se uniu a Göring para conspirar contra Röhm. Röhm estava agindo contra os interesses deles, e eles viram uma oportunidade. Se Röhm fosse derrubado, ele e Göring poderiam tomar seu território. Eles precisam usar todos os seus recursos. Então recrutam o ajudante de Himmler, Reinhard Heydrich, encarregado de encontrar evidências contra Röhm. Ele se utiliza de sua nova SD. Eles iniciam um programa de vigilância para descobrir quais são os planos da SA. E reúnem todo esse material para encaminhar a Hitler. Apesar do foco na homossexualidade de Röhm, Hitler não é muito receptivo. Como um antigo colega, ele está ciente e decidiu não se importar. Mas os conspiradores sabem que botões apertar. Quando Himmler e Göring tentaram convencer Hitler, não esconderam o lado pervertido da SA. É claro que Hitler era homofóbico. A ideia de que Röhm e a liderança da SA faziam orgias homossexuais era algo que ele não podia tolerar. Hitler ouve que a influência de Röhm não está corrompendo apenas a hierarquia da SA, mas também a juventude nazista em geral. Enojado, Hitler finalmente dá aos conspiradores o sinal verde. Tem início a temporada de caça a Röhm e sua SA. Heydrich recebeu ordens de Himmler para encontrar informações sobre ele. Informações falsas, mas seria o bastante. A estratégia nazista era inventar coisas, acusar a pessoa e considerá-la culpada. E foi o que aconteceu com Röhm. Em junho de 1934, Hitler prepara uma purga da SA. Ele cancela seus exercícios militares anuais e ordena que saiam em licença.
Espalhados pelo país em grupos pequenos, será mais fácil lidar com eles. Uma coisa estranha foi a ingenuidade de Rom. Ele parecia não fazer ideia de que era visto como ameaça. Acho que ele pensava estar ajudando Hitler, que a SA ajudaria a levar a revolução adiante como Hitler desejava. Em junho de 1934, Rom não tinha ideia dos boatos que alguma atitude contra ele seria tomada. Ele foi para Bad Wiese, um lago na Bavária, passar um feriado. Este será um erro fatal. Göring, Himmler e Heydrich trabalham incessantemente para desacreditar Rom e finalmente encontram sua bala de prata. No fim de junho de 1934, incrivelmente, eles encontraram provas de que Rom era um traidor. São documentos mostrando que ele tinha recebido milhões de marcos do governo francês para derrubar Hitler em nome deles. Obviamente, a evidência foi totalmente fabricada. Armados com as supostas provas de que Rom é um traidor, além de um degenerado, os conspiradores tentam convencer Hitler a agir rápido. O destino de Rom está selado. O que ocorreu foi um dos atos mais infames de violência política da história. Foi a noite das facas longas, e aquelas facas estavam afiadas. Diante da evidência falsa, em uma decisão extraordinária, Hitler, o chanceler alemão, decide agir por conta própria. Ele dirigiu em um comboio de carros com homens armados da SS como escolta até o resort de Bad Wiese. Por volta das 6h30 da manhã, Hitler invadiu o hotel brandindo uma pistola. Ele foi até o quarto de Rom. Abriu a porta e disse: "Levante-se. Você está preso por traição." Sonolento e confuso, Rom não entendeu o que estava acontecendo. Ele se levantou. O grupo de Hitler também prendeu outros homens da SA que estavam juntos na cama. Isso foi algo que os nazistas usariam depois para mostrar que estavam tentando se livrar do que chamavam torpeza moral da SA, que seria um antro homossexual. Reforçando seu papel como os cavaleiros puros da ordem nazista, a SS de Himmler detém 200 oficiais de alto escalão da SA, eliminando a depravação da milícia. Ao longo das 24 horas seguintes, muitos são executados. Em muitos sentidos, foi a oportunidade para a qual Himmler preparou a organização por muito tempo. Eles demonstraram que eram o instrumento mais leal do Führer. Outros, incluindo Rom, são presos. Por motivos sentimentais, Hitler quis poupar a vida de Rom. Mas foi convencido do contrário por Göring e Himmler. Eles disseram: não adianta matar os subalternos de Rom se poupar o porco-chefe. Depois de chegarem tão longe, não há como recuar. No dia seguinte, Hitler oferece um chá aos membros de seu gabinete e suas famílias nos jardins da chancelaria em Berlim. Enquanto essa festa acontecia, a Noite das Facas Longas era quase o Poderoso Chefão 2. Foi como um filme de gangsters. Pessoas foram massacradas, literalmente executadas, mortas. Mas há uma morte que Göring e Himmler ainda desejam. Durante a tarde, eles abordam Hitler repetidamente. Finalmente, ele cede. Hitler ainda estava reticente quanto a executar Rom. Então ele mandou avisar que Rom poderia tirar a própria vida com um revólver. Os guardas da SS dão a Rom uma pistola com apenas uma bala. Disseram a ele: você sabe o que fazer. Se não ouvirmos um tiro em 10 minutos, nós mesmos faremos. Pode ser um checkmate, mas Rom não é um traidor.
Passaram-se 10 minutos. Nenhum som. Um guerreiro até o fim, ele não lhes dará satisfação. 2 homens da SS abriram a porta. Ele disse, vão ter que me matar. Adolf Hitler devia me matar. Então atiraram nele 3 vezes no peito e 1 vez na cabeça. A morte de Ron é o final sangrento da purga assassina de Göring e Himmler. Ainda não sabemos quantos morreram naquele longo fim de semana de violência, mas certamente foram centenas. E ficou claro não só para a Alemanha, mas para o resto do mundo que se opor aos desejos nazistas era arriscar a própria vida. Em poucos meses, a poderosa SA se torna uma mera organização cerimonial. Sem Ron, as principais figuras da cúpula nazista têm um rival a menos. Depois da morte de Ron, os seguidores de Hitler começaram a desenvolver seus próprios interesses. Mas Hitler continuava no centro. Era preciso ser leal, ao contrário de Ron, para não sofrer as consequências. 2 semanas depois, o enfermo presidente Hindenburg morre e Hitler funde os cargos de chanceler e presidente, declarando-se o líder supremo da Alemanha, o Führer. Seu grupo tem o poder absoluto. Em 1933, os nazistas estão no poder. Agora querem transformar sua ideologia perversa em realidade. E o propagandista Joseph Goebbels se volta contra os judeus. Goebbels desenvolveu um ódio patológico e profundo pelos judeus. Mas seus inimigos mais perigosos estão na cúpula do partido. Entre eles estão Hermann Göring. Göring tinha a capacidade de grampear conversas telefônicas e usou seus poderes de forma diabólica. E Heinrich Himmler, que prefere o antissemitismo discreto. Era melhor que as coisas fossem feitas longe dos olhos do público. Na luta pelo poder, estes 3 homens levarão a Alemanha ao seu momento mais sombrio. Esta é a história dos asséculas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Em 1933, o antes obscuro Partido Nazista é o partido político mais popular da Alemanha. E seu líder, Hitler, é o chanceler. Finalmente, ele pode realizar suas ambições de uma Alemanha nazista. Mas por trás da fachada de uma liderança unida, o círculo de assessores mais próximos de Hitler logo começa a rachar. O leal secretário de Hitler, Hess, é nomeado delegado do Führer.
mas sua influência logo será minada pelos outros. O burocrata Heinrich Himmler já ascendeu a diretor da SS. Seu próximo alvo é a polícia alemã. E o herói de guerra Hermann Göring é encarregado do maior estado da Alemanha. Isso o colocará em conflito direto com o implacável mestre da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Mas é Goebbels quem tomará a iniciativa. Goebbels foi fundamental para a ascensão dos nazistas. Sua máquina de propaganda legitimou o partido. Ele conquistou o público alemão prometendo paz e o fim da pobreza. A Alemanha está nas garras da Grande Depressão. Ele diz que consertar a economia será a prioridade dos nazistas. O slogan dos nazistas era Brot und Arbeit, pão e trabalho. Eles prometeram restaurar coisas básicas que os alemães tinham se acostumado a não ter. Mas a economia pode ser apenas uma cortina de fumaça. Uma vez no poder, eles se concentram em uma antiga obsessão. Goebbels é convidado por Hitler para discutir o item número 1 de sua lista: os judeus. Ele construiu um partido sobre o antissemitismo. Os judeus são a causa de todos os problemas. Eles planejam dominar o mundo. E nós, alemães, estamos sofrendo com isso. É um movimento internacional, mas os alemães, devido às condições precárias do pós-guerra, são as vítimas. Então, a solução é nos livrarmos dos judeus. Goebbels passou a detestar os judeus, talvez até ainda mais do que o próprio Hitler. Goebbels desenvolveu um ódio patológico e profundo pelos judeus. E identificava os judeus como a fonte de todos os problemas da Alemanha. Ambos queriam mandar uma mensagem clara: os judeus são os inimigos da Alemanha. O plano? Organizar um boicote nacional a estabelecimentos judaicos. Um grande gesto. Goebbels é incumbido de unir o público no apoio à campanha. Enquanto Goebbels se dedica à tarefa, nem todos estão convencidos. Hermann Göring mantém uma distância suspeita. Ele não compartilha o antissemitismo virulento de seus colegas. Göring foi criado com um padrinho judeu, Hermann Epstein. Ele era um aristocrata rico, dono de um castelo em Salzburgo, na Áustria. Göring tinha boas recordações do estilo luxuoso de vida de sua infância e era muito próximo a Epstein. Göring fazia parte da elite conservadora. Ele não acreditava que o judaísmo era um perigo para o povo alemão. Eu não diria que Göring não era antissemita, pois ele era, mas ele não encarava isso de forma pragmática. Enquanto Göring mantém a distância, seu rival tem a oportunidade perfeita para se aproximar do Führer. Ele quer convencer o público alemão a seguir seu plano de boicote aos negócios judaicos. Goebbels tinha o controle completo da propaganda contra os judeus. Foi Goebbels quem escreveu aqueles artigos antissemitas na imprensa, promovendo a ideia de que os judeus eram maus. Ele encerra os preparativos para o boicote. No dia marcado, os soldados da SA assumem seus postos em frente a lojas judaicas. Cartazes são colados, enquanto outros escrevem mensagens antissemitas nos muros e janelas. Sua função é deixar claro que os alemães devem se juntar ao boicote.
Surgiram placas em negócios judaicos dizendo não compre dos judeus. Os judeus são a nossa desgraça. Voltem para a Palestina. Era antissemitismo promovido pelo Estado de forma descarada. Mas Goebbels não tem o sucesso que esperava. Göring não é a única pessoa ambivalente em relação ao boicote. Muitos alemães não o apoiam. Com a SA em frente às lojas, eles detiveram algumas pessoas. Outras entravam dizendo, eu tenho que buscar uma encomenda. E a SA não sabia se podia bloquear as pessoas fisicamente. Então, se você tivesse coragem e não gostasse da atitude da SA, você passava. Muitos alemães desafiaram os membros da SA que estavam nas portas. A Alemanha ainda não tinha se tornado um Estado autoritário completo. E as pessoas ainda podiam fazer isso. Eles queriam provar um apoio enorme ao boicote e não conseguiram. Foi um fracasso. Foi uma decepção para Goebbels. Então ele teve que engolir a indignação e aceitar a derrota, por enquanto. Mesmo assim, como ministro da propaganda, Goebbels pode anunciar o fracasso como um sucesso. Ele emite declarações públicas celebrando o boicote e diz que outros podem ocorrer a qualquer momento. Mas é um blefe. Embora os fiéis ao partido apoiem totalmente seu antissemitismo, ele percebe que deve convencer todo o povo alemão. Para fazer isso, precisa conquistar a confiança dele. O antissemitismo aberto é, por enquanto, deixado de lado. Ele terá que pensar em longo prazo. Goebbels e outros antissemitas do partido teriam que pensar em como convencer o povo alemão. Teria que ser a conta-gotas. Para mudar o desejo do povo, Goebbels precisa de armas de propaganda mais poderosas. Ele decide estatizar toda a mídia alemã sob o próprio controle. Jornais, a incipiente indústria cinematográfica e o rádio. Além de ajudá-lo com a lavagem cerebral da população, isso lhe dará seu próprio império midiático. Ele quer a sua mensagem dentro de cada sala de estar da Alemanha e transmitida pelas ruas. Seu primeiro passo é assumir o controle das estações em todo o país. Mas há um problema: Hermann Göring. Em 1933, dois membros da cúpula nazista entraram em uma guerra de destruição mútua: Goebbels e Göring. Cada estado alemão controla suas próprias estações de rádio. Mas agora Goebbels assume o comando de todos eles. Com exceção de um: a Prússia. De longe, o maior estado, Göring tem controle direto sobre ela como ministro do interior da Prússia. Göring queria ter seu próprio império e o centro desse império era a Prússia. Goebbels insiste que precisa do controle sobre a mídia prussiana. Goebbels queria acabar com a independência dos estados e reuni-los sobre um único Reich alemão. Mas Göring se mantém firme. Göring viu aquilo como uma invasão de Goebbels e tentou responder. E Goebbels escreveu em seu diário que ficou totalmente furioso com Göring. Foi só mais um exemplo daqueles dois homens brigando o tempo todo. Goebbels considera levar o assunto até Hitler, mas conclui que, com Göring, é mais sábio ser paciente. Por enquanto, Göring é o vencedor. Ao contrário de Goebbels,
que quer manter a questão judaica em primeiro plano. Outros, como Heinrich Himmler, insistem em fazer o oposto. Ele prefere a discrição e as mentiras. Após tumultos nas ruas de Munique, centenas de judeus e comunistas foram detidos como agitadores. Mas Himmler convoca uma coletiva de imprensa para defender essas ações. Ele afirma que estão sendo mantidos presos para sua própria proteção e ressalta que os judeus sob sua custódia não estão sendo maltratados. Himmler, o diretor da SS, diz que os judeus são tão cidadãos como qualquer outro alemão. É algo estranho vindo de Himmler, um notório antissemita desde os anos 20. Ele estava ansioso para não dar muito destaque às políticas antissemitas, porque ainda não sabia o que o público alemão ia pensar a respeito delas. Enquanto Himmler projeta uma imagem pública de lei e ordem, a realidade é bem diferente nos bastidores. Um campo de concentração é construído especificamente para deter inimigos do Estado nazista, próximo a Munique, em Dachau. Na maioria, são oponentes políticos de esquerda, junto com alguns ativistas judeus. Por dias, os nazistas abusam violentamente dos prisioneiros, resultando na morte de 4 judeus. Os primeiros de muitos. Quando o campo de concentração de Dachau foi aberto, as condições não eram boas. Aquelas pessoas eram consideradas inimigas da Alemanha, que tinham sabotado o país por 15 anos. E sofreram abusos. Tiveram as mãos amarradas nas costas, foram chicoteadas e algumas delas morreram no campo. Himmler sabe que boa parte do público pode não aprovar essa brutalidade. Então, emite ordens para esconder a escala da violência. A violência, a tortura e as execuções que aconteceram nesses campos foram acobertadas. Ele reconhece a importância de manter suas ações em segredo, escondendo os verdadeiros horrores. Algo que ele fará com cada vez mais sucesso. Desafiando seus 2 rivais, Goebbels quer levar sua campanha contra os judeus a um público mais amplo. Ele redobra os esforços para convencer Hitler de que precisa do controle sobre todas as estações de rádio. E inicia um ataque calculado ao homem que se encontra em seu caminho, Göring. Goebbels não gostava do estilo de vida de Göring, da ostentação, da opulência. Ele virou uma figura ridícula, cômica, caricata, com um monte de medalhas em seu peito cada vez mais amplo, usando uniformes absurdos. O estilo de vida luxuoso de Göring fazia dele um alvo fácil para Goebbels. Goebbels envenena Hitler lentamente contra o Marechal do Reich. Goebbels tenta convencer Hitler de que aquela ostentação não combinava com o nacionalsocialismo. Mas Goebbels precisa tomar cuidado para não ser muito óbvio. Devido ao estilo de governo de Hitler, qualquer ataque a um colega ou a um oponente dentro do partido tinha que ser oblíquo. A técnica da omissão relevante é fundamental. Você não mencionava nomes, mas dizia: muitos no partido, meu Führer, são contrários à ostentação crescente. Estamos perdendo nossos princípios. E Goebbels manipula Hitler com perfeição. Quando Hitler faz um discurso ao partido atacando a grandiosidade, não há dúvidas de que é um ataque velado ao seu Marechal do Reich. Goebbels ficou extasiado quando Hitler atacou a ostentação, porque viu como um golpe contra Göring. Então ele escreveu naquela noite em seu diário: Hitler já desistiu mentalmente de Göring. Ele não é mais ninguém, é uma piada ambulante. Goebbels ficou muito feliz.
E Goebbels conquista 2 vitórias, pois Hitler também ordena que Göring entregue sua rádio prussiana. Goebbels derrotou um rival importante e agora tem o controle total das rádios alemãs. Mas é perigoso irritar alguém como Göring. Como comandante-em-chefe da polícia prussiana, Göring transformou essa organização na polícia secreta do Estado, a Gestapo. Ela se tornou uma rede de coleta de inteligência muito poderosa, que buscava informações sobre tudo e todos, incluindo membros da cúpula nazista. A Gestapo cerca Goebbels, observando seus passos, aguardando um escorregão. Alheio à espionagem, Goebbels segue em frente com seu plano de propaganda. Com o rádio totalmente sob seu controle, ele quer garantir que todos o escutem. Goebbels queria que toda pessoa tivesse um rádio, toda a família, todo o prédio, pelo menos. Goebbels pretendia unir os alemães, fazendo com que todos compartilhassem um programa diariamente. E nos intervalos haveria pílulas de propaganda. Então, o que Goebbels fez? Primeiro, atualizou todo o equipamento de transmissão. Agora ele podia transmitir para o número máximo de lares. Depois, ordenou a produção em massa de rádios. Só no primeiro ano, 1 milhão de novos aparelhos foram produzidos. É claro que o consumidor fica feliz, pois acha que é um indício de crescimento econômico. Havia um novo bem de consumo. Na verdade, era Goebbels entrando na casa das pessoas. E para garantir que elas ouviriam, ele instalou rádios na maioria dos bairros, para que todos escutassem as transmissões do partido. Em seguida, Goebbels ataca a imprensa escrita. Ele aprova a chamada Lei dos Editores, que transfere o poder editorial dos donos dos jornais para as mãos do Estado. Ele reunia editores e correspondentes de todos os principais jornais e lhes dava um resumo da linha que deveriam seguir em todos os principais tópicos. Agora, Goebbels tem todas as ferramentas de propaganda para levar as conquistas e a ideologia nazista a toda a Alemanha. Os nazistas chegaram ao poder prometendo uma Alemanha forte e bem-sucedida. Então, Goebbels diz à nação o que ela quer ouvir. Goebbels destaca os planos nazistas para a criação de empregos, incluindo um enorme programa de construção de novas estradas. E garante que as câmeras registrem o Führer liderando pessoalmente. A mensagem é alta e clara. Juntos, o povo e os nazistas estão construindo uma Alemanha nova e melhor. Os jovens que estavam desempregados e desanimados seriam pioneiros, construindo estradas, as autobahns. Assim, contribuiriam para o crescimento da Alemanha, além de ganhar um bom dinheiro. Eles tiveram sucesso em criar a promessa de um futuro melhor. As pessoas que andavam tristes teriam um emprego e também seriam capazes de tirar férias. Suas vidas seriam melhores do que jamais foram. Os nazistas consolidam o espírito de unidade lançando a Volksgemeinschaft, a comunidade do povo. Um projeto de engenharia social de proporções épicas. Era uma visão utópica. Vamos deixar as diferenças de lado e nos unir em uma sociedade sem classes, chamada Volksgemeinschaft, a comunidade nacional. Para Goebbels, esse ideal de uma comunidade unida e harmoniosa, onde os indivíduos serviam a um bem maior, tornou-se uma estrela guia.
Eles estão criando a imagem de uma comunidade unida, que desfruta de emprego crescente e de uma forte identidade nacional. Aos poucos, eles lançam as bases de sua visão para uma raça superior germânica. Foi a primeira tentativa da história de criação de um Estado racial. E o folk é um conceito central disso. Mas a imagem de uma utopia germânica cuidadosamente elaborada por Goebbels é construída sobre terreno instável. Porque apesar da propaganda, todos sabem que a economia não está indo bem. O milagre econômico nazista não está funcionando. Embora o desemprego tenha caído, os salários são baixos. Espiões são enviados às comunidades para trazer relatos sobre a opinião pública. E o clima é preocupante. O apoio eufórico começa a ceder. Está na hora de Goebbels reapresentar seus bodes expiatórios favoritos. A crise econômica não é culpa da Volksgemeinschaft. É culpa de forças externas. A ideia do folk abrange a identidade e a comunidade. Se você não é parte dessa comunidade, deve ser contrário a ela. Não existe meio termo. A sua origem étnica e racial o define como um ou outro. Agora, Goebbels pode criar um racha entre os alemães trabalhadores e os forasteiros venenosos. Em outras palavras, os judeus. É uma obra-prima da psicologia de massa. O ataque aos judeus, a ideia de um bode expiatório, a presença de um inimigo, distrai dos problemas econômicos internos. Eles eram os verdadeiros culpados pela crise. A propaganda de Goebbels deflagra uma onda de violência contra os judeus. Mas nos bastidores, ela é surpreendentemente contestada, incluindo pelo próprio Adolf Hitler. Os linchamentos deixam o público nervoso e prejudicam a economia. O apoio ao partido está em risco. Relutantemente, Hitler ordena a redução da violência. Mas Goebbels está determinado a impor sua visão. E logo encontra a oportunidade perfeita. O comício anual de Nuremberg, a data mais importante do calendário nazista. Um enorme evento de propaganda e a chance de alinhar as políticas mais recentes do nazismo. Hitler decidiu que o tema do comício será a batalha contra o comunismo. Mas Goebbels acha que é o momento de voltar suas atenções ao judaísmo. Ele insiste na questão, atuando perigosamente contra os desejos do Führer. E ataca os judeus violentamente. No comício de 1945, em Nuremberg, somos lembrados de como Goebbels era orador eficiente e perverso. Foi quando ele realmente começou a atacar os judeus e os declarou inimigos do Estado. Goebbels queria remover os judeus da sociedade alemã. Queria removê-los da vida cultural alemã, da vida econômica. Queria tirar as crianças judias das escolas. Queria tirá-los fisicamente da Alemanha. Se ele pretende forçar o Führer a agir, pode ser um suicídio político. Mas logo fica claro que a plateia está a seu favor. Graças a Goebbels, o público nazista implora que algo seja feito contra os judeus. E eles querem uma ação imediata. A aposta de Goebbels dá resultado. Hitler cede e acalma a plateia, colocando o antissemitismo no topo da lista de prioridades. Nos bastidores, os nazistas redigem legislação antissemita às pressas. São as leis raciais de Nuremberg. Elas revogam a cidadania dos judeus e proíbem o casamento entre eles e outros alemães.
Agora os judeus serão legalmente classificados como estrangeiros. Mas, no que diz respeito a definir um judeu, a legislação não é clara. As leis de Nuremberg geraram muita confusão sobre quem seria considerado judeu. Obviamente, muitas pessoas eram metade ou um quarto judias. O que fazer com elas? Nem os próprios judeus conseguiam ou conseguem definir exatamente o que é um judeu. E em que momento alguém se torna um judeu? Vem dos avós, vem dos pais? É por escolha em termos religiosos? É pelo casamento? Existiam casos claros e casos menos claros. Então eles começaram a debater quem era judeu e onde traçar o limite. Há muita discussão, com Goebbels defendendo a opção mais extrema. Goebbels estava frustrado com aquilo. Do ponto de vista dele, sangue judeu era sangue judeu. E sangue alemão, sangue alemão. Se você tinha sangue judeu, era judeu, mesmo que fosse muito pouco. O público alemão podia não concordar em perseguir pessoas que fossem uns 16avos judias. E isso não ia dar certo. Finalmente, eles chegam a um meio termo. Foi decidido que qualquer pessoa com 3 avós judeus era, por definição, um judeu. E não tinha direito à cidadania, a um emprego, a direitos legais ou à educação. É uma grande vitória para Goebbels e um marco terrível para os nazistas no caminho aos horrores futuros. Mas, em meio à polêmica, há uma ausência notável. Göring sequer é convidado. Ele está ocupado com a construção de sua força aérea e Goebbels se encarregou de manter seu rival à distância. Göring não se envolveu na elaboração das leis e não foi consultado a respeito. Ele se sentiu marginalizado. Devia ser consultado em todos os assuntos importantes. É mais um golpe contra o orgulho de Göring. E um novo capítulo na batalha entre os dois líderes nazistas. Goebbels tem feito um lobby secreto contra a ostentação de Göring e assumiu o controle de suas rádios na Prússia. Mas Goebbels também tem um calcanhar de Aquiles. E Göring decide que chegou a hora de pôr Goebbels em seu lugar, expondo sua vida pessoal. O império midiático de Goebbels inclui a indústria cinematográfica, que além de promover sua mensagem, também lhe oferece alguns benefícios adicionais. Embora fosse casado, Goebbels não era um marido fiel. Ele era muito inteligente, sabia conversar e era muito atraente para muitas mulheres. E também tinha muito poder, o que é um afrodisíaco famoso. E ao controlar a mídia, ele também controlava o cinema. E o que encontramos no cinema? Muitas mulheres bonitas. Então, onde Goebbels sempre estava? No estúdio de cinema. Ele teve muitos casos com estrelas e abordava muitas estrelas e obteve muito sucesso. Logo, os espiões de Göring descobrem estes casos. E Göring tem acesso exclusivo a uma das ferramentas de espionagem mais poderosas da época: a escuta telefônica. Göring tinha a capacidade de grampear ligações telefônicas e fez isso com seus colegas da cúpula nazista. E é claro, ele adorava fazer isso com seu velho inimigo, Goebbels. Ele ria alto lendo as transcrições das ligações entre Goebbels e a sua última conquista. O relacionamento mais intenso de Goebbels é com uma linda atriz tcheca, Lida Barova. Ele é obcecado por ela desde que se conheceram em 1936. A glamurosa Barova interpreta vilãs sedutoras.
A ironia era que mulheres alemãs não podiam fazer os papéis de sedutoras sensuais, porque seria ofensivo às mulheres alemãs. Então, eles precisavam de pessoas inferiores, como tchecos, para esses papéis. Mas isso não impedia Goebbels de receber a atenção e o afeto de Barova. Goebbels teve um caso intenso com a bela Lida Barova. E fotografias mostram que ela era muito bonita. Eu entendo por que ela o atraiu. O caso tórrido de Goebbels dá a Göring toda a munição necessária. Ele entrega seu dossiê ao Führer. Göring era desprezível. Ele entregou as transcrições a Hitler, sabendo que Hitler detestava a infidelidade conjugal. E Göring sabe o que os relatórios farão com Goebbels. Hitler foi padrinho de casamento de Goebbels e é especialmente afeito à sua esposa Magda. O caso colocava Hitler em uma posição delicada. Mas enquanto Magda não descobrir, Hitler não fará nada. Mas logo Magda ouve que seu marido se apaixonou por outra mulher. Os dois se distanciam e passam a brigar. O casamento está por um fio. E com um chefe tão moralista quanto Hitler, são más notícias para Goebbels. Ele está exatamente onde Göring deseja, quando a situação torna-se insustentável. Magda busca os conselhos de alguém surpreendente. A última pessoa com quem Goebbels quer que ela converse. Era o enésimo caso de Goebbels, e Magda estava farta daquilo. Então foi conversar com um amigo próximo, Hitler. Ela foi pedir conselhos conjugais a Hitler. A notícia é música para os ouvidos de Göring. Magda viaja para o extremo sul da Alemanha, Obersalzberg, o retiro de Hitler nas montanhas. A carreira de seu marido está em jogo. Magda e Hitler eram incrivelmente próximos. Hitler sempre visitava os Goebbels e passava a maior parte do tempo falando com Magda. Quando Hitler ficou sabendo que Goebbels estava envergonhando e humilhando Magda, ele achou isso intolerável. Hitler convoca Goebbels. Ele dá a Goebbels um ultimato simples: consertar seu casamento ou renunciar. Goebbels se viu diante de uma escolha dolorosa. Sua lealdade a Hitler, seu compromisso com o Ministério da Propaganda e seu papel no Partido Nazista ainda eram muito fortes. A quem Goebbels era mais leal? A Lida Barova, a bela atriz tcheca, ou a Hitler e ao futuro da visão nazista? Ele não vê escolha a não ser terminar com Lida Barova. E ela recebe notícias ainda piores. Por ter pecado aos olhos de Hitler, não há lugar para Barova nas telas de cinema do Terceiro Reich. Então, a única opção de Göring é acabar com sua carreira. Para Barova foi um baque duplo. Ela perdeu o namorado e também a carreira de atriz. Göring deu um golpe devastador em seu rival. Dali em diante, Goebbels nunca mais foi o mesmo na estima do Führer. Ele manteve sua posição, mas foi prejudicado pelo divórcio. Goebbels passa de herói a pária em um piscar de olhos. A história toda deixou Goebbels deprimido. Göring neutralizou um grande rival no partido.
Mas nada é permanente na cúpula nazista. A queda de Goebbels é a oportunidade de Himmler. Embora seja mais discreto em seus planos, Himmler agarra a chance de manter acesa a chama do antissemitismo. Desde os anos 20, Hitler sonha em unir a Alemanha com seu país natal, a Áustria. E desde sua chegada ao poder, os nazistas têm aplicado pressão para que o governo austríaco não fique em seu caminho. Finalmente, em março de 1938, tropas alemãs avançam sobre a Áustria. E o país é absorvido pelo Reich alemão. Muitos austríacos aprovam a união, mas aqueles que se opõem logo são silenciados. Himmler e suas forças da SS assumem rapidamente o controle da região. E ele avança contra os judeus. Há quase 200 mil deles na Áustria. Himmler pretende transformar o país em um campo de testes para políticas antissemitas. A Anschluss da Áustria deu a Himmler a oportunidade de experimentar suas políticas antissemitas. E nos primeiros meses da ocupação, os judeus foram submetidos a uma série de coisas desagradáveis. Terras confiscadas, negócios comprados a preços reduzidos. Judeus foram humilhados. Muitos foram presos em campos. Para Himmler e seu braço direito, Reinhard Heydrich, esta forma de antissemitismo altamente eficiente rende frutos. A base da política antissemita na Áustria era se livrar dos judeus, mas não exterminá-los ainda. Era preciso encontrar formas de fazê-los deixar o país, deixando, é claro, suas riquezas. E eles tiveram sucesso. Em semanas, eles expulsam milhares de judeus austríacos do recém-expandido Império Alemão. O sucesso consolida as reputações de Himmler e Heydrich. Enquanto Goebbels, ainda em desgraça após o caso Kombarova, é obrigado a vê-los recebendo as glórias. Então, um incidente dramático dá a Goebbels uma chance de deixar sua marca na guerra contra os judeus. Um diplomata alemão chamado Ernst von Hatt é baleado e gravemente ferido. O autor do atentado é judeu. O primeiro a reagir é Himmler. Ele vê o caso como o início de um contra-ataque dos judeus. E orienta em segredo sua SS para aguardar uma luta. Himmler fez um discurso poderoso e violento em resposta ao ataque. Ele disse que os judeus não ameaçavam apenas diplomatas. Eles queriam matar todos os alemães e nenhum alemão estava seguro. A portas fechadas, o discurso de Himmler radicaliza ainda mais o programa antissemita dos nazistas. E o que ele sugere? A solução de Himmler é muito simples e violenta. Ele diz: vamos expulsar os judeus de forma ainda mais implacável. Logo, não haverá lugar no mundo para os judeus. Parece que Himmler será o líder de uma guerra discreta contra os judeus. Mas Goebbels logo retomará a iniciativa. Em 9 de novembro, os líderes nazistas estão reunidos para um jantar de aniversário, quando Hitler recebe notícias dramáticas. Von Hatt está morto. Hitler fez um discurso e estava absolutamente furioso. Supostamente ele disse: segurem a polícia. Os judeus devem sentir a ira do povo alemão. O que isso significa? Para alguns, ele estava dando autorização para um ataque.
Era claramente o sinal verde para que alguma coisa acontecesse. É todo o encorajamento de que Goebbels precisa. Ele viu a oportunidade de não apenas instigar o antissemitismo, mas também de aumentar sua visibilidade em meio aos rivais. Goebbels declara guerra contra os judeus. Mas ela não será travada em segredo pela SS de Himmler, e sim nas ruas. O povo alemão deve se envolver. Ele tinha a chance de se redimir aos olhos de seu amado Hitler. Então se dirigiu aos presentes e os deixou eufóricos, declarando que a culpa é de todo o mundo judaico. Os alemães precisavam se defender. Ele tentou alimentar a sede de sangue. Goebbels era como um cachorro encoleirado. Ele estava esperando aquela oportunidade há meses, há anos. Ele queria uma manifestação pública nacional de hostilidade contra os judeus. O chamado às armas de Goebbels é recebido de braços abertos. Mas a violência nas ruas vai de encontro a tudo que Hitler tem pregado. Himmler passou muito tempo construindo um aparato silencioso, que operava de forma implacável e eficiente. Ele não era visível o tempo todo. Himmler acreditava que era preciso lidar com os judeus de uma forma fria e sistemática, e que a violência nas ruas não deveria ter um papel de destaque. Goebbels discordava. Ele queria um gesto, queria que o povo alemão demonstrasse que compartilhava a convicção nacional socialista de que os judeus eram o inimigo. Ao longo das horas seguintes, inúmeros telegramas circulam entre os departamentos nazistas. Himmler sabe que não tem força o bastante para conter o movimento. Himmler tinha um papel a cumprir, era o chefe da polícia alemã, e a polícia tinha que saber o que fazer, e foram encorajados a não intervir, a deixar a SA e a juventude hitlerista agir à vontade. Mesmo assim, Himmler e seu assessor, Reinhard Heydrich, fazem o possível para limitar os possíveis danos. Heydrich emite instruções específicas tanto para a polícia de segurança quanto para os membros da SA. As supostas regras de combate foram escritas rapidamente. A ideia era evitar o saque e a destruição de propriedades alemãs. E qualquer coisa de valor tomada dos judeus não podia ser roubada. Deveria ser entregue às autoridades competentes. As propriedades de judeus não deveriam ser incendiadas ou destruídas. Deveriam ser preservadas. Temendo um desastre político, Himmler tenta distanciar sua SS do tumulto iminente. E instrui seus membros a não usarem seus uniformes pretos. Eles devem se vestir como civis comuns. Göring está fora da cidade quando tudo acontece. Mas com Himmler impotente, Goebbels está livre para agir. A violência orquestrada por ele será lembrada como uma das mais chocantes e selvagens da história moderna. A Kristallnacht. Menos de 2 horas após a notícia da morte de von Rath, começam os tumultos. De alguma forma, os soldados não receberam as supostas regras de combate, que deveriam proteger tudo que tivesse valor. Em vez disso, foi um massacre completo. Casas, negócios, posses foram queimados, destruídos, de todas as formas possíveis. Sinagogas foram queimadas, lojas e propriedades judaicas foram saqueadas e destruídas. Mas eles não destruíram apenas propriedades, destruíram pessoas. Pessoas foram mortas a pauladas e machadadas. Foi um verdadeiro pogrom sancionado pelo Estado. Não há dúvidas quanto a isso. Centenas de sinagogas são totalmente queimadas. Casas e negócios são saqueados. Quase 100 judeus são assassinados. Mais de 30 mil são levados para campos de concentração. Para eles,
O horror está apenas começando. Se Goebbels queria uma demonstração pública de apoio à guerra contra os judeus, foi o que a Kristallnacht lhe deu. Mas há um preço alto. A extensão dos danos é chocante. Göring fica possesso. Além de não ter sido incluído, ele fica horrorizado com os saques e com a destruição de propriedades valiosas. Göring era obcecado por bens materiais. Então a ideia de tantas coisas boas sendo destruídas era inconcebível para ele. 7.500 estabelecimentos judaicos são destruídos. E uma quantidade enorme de bens valiosos foi saqueada. Isso pode causar um dano enorme à economia. Himmler também está furioso com o descontrole da situação. Para ele, a ideia de violência nas ruas pertencia aos primórdios do movimento nazista. Não era algo que os nazistas deviam fazer agora que estavam no poder. E ele defendeu a demissão de Goebbels. Foi um momento crítico para Goebbels. Himmler esperava convencer Hitler de que já era o bastante. Ele tinha ido longe demais. A Kristallnacht podia se voltar contra Goebbels. Ele tinha dado aos seus rivais a oportunidade de cercá-lo como abutres. Hitler decide intervir e expõe sua opinião com clareza. No fim, Hitler fica ao lado de Goebbels em uma demonstração pública de apoio ao ministro da propaganda. Parece que Goebbels está salvo. Mas apesar do apoio de Hitler, fica claro que os rivais de Goebbels o farão pagar. Göring reclama que é preciso pagar todo aquele estrago, e o dinheiro viria de Goebbels. Göring queria que Goebbels encontrasse uma solução. De onde viria o dinheiro para reparar os danos? De onde sairiam os fundos? Mas, quando acuado, Goebbels se mostra genial. Ele oferece uma solução simples e eficiente. Goebbels apresentou a solução mais cruel e desagradável possível. Ele disse, quer saber? Os judeus vão pagar, porque no fim a culpa foi deles. Em um momento de inspiração diabólica, Goebbels salva sua carreira política. O grupo concorda em multar os judeus em 1 bilhão de marcos para cobrir os custos da destruição. Eles teriam que pagar pelos danos infligidos a ele pelo Estado, o que foi obviamente terrível para o povo judeu. Era uma agonia em cima da outra. Goebbels sobrevive pela segunda vez ao que poderia ser o fim de sua carreira, apesar do esforço de seus rivais na cúpula nazista. Mas, mais importante do que a sua sobrevivência é o precedente que suas ações definem. O terror público da Kristallnacht dará o tom de cada nova brutalidade contra os judeus. Para os nazistas, já não basta odiá-los. É preciso destruí-los. Mas eles aprendem a fazer isso com mais discrição. Eles queriam acelerar a eliminação dos judeus, expulsá-los da Alemanha, tomar as propriedades deles. Mas isso seria feito indiretamente, as pessoas não veriam o que estava acontecendo. De agora em diante, Himmler ficará encarregado da questão judaica. Seu ataque aos judeus será mais discreto. Mas suas brutalidades serão ainda mais chocantes quando ele conduz seu partido a atos de horror sem precedentes.